Quando a gente acha que já viu de todos os absurdos possíveis, vem mais um envolvendo o Corinthians. Dessa vez, a polêmica é Alisson, aquele renegado que o Corinthians, graças a Deus, não quis do São Paulo. Aquela pereba que o Dorival queria tanto no Corinthians, estuda processar o Corinthians. Vocês acreditam nisso? Ele tá alegando que o contrato estava assinado e o Corinthians deu para trás. Graças a Deus o Corinthians deu para trás. Graças a Deus alguém lá no Parque São Jorge teve uma luz, uma consciência de falar: não aceita esse cara no Corinthians. Vocês acreditam nisso? A pereba tá querendo processar o Corinthians porque disse que o contrato tá praticamente assinado. Aí é o Milan que quer processar o Corinthians porque falou que o Corinthians falou que ia vender o André. Agora é o Alisson. Cara, será que tá tão fácil assim arrancar dinheiro do Corinthians? Porque os caras estão inventando uma série de motivos para tentar lesar o Corinthians. E aí, sabe quem deveria pagar se isso aí fosse verdade? Dorival Júnior. Coloca ele para pagar isso daí. Porque não foi ele que quis esse cara no Corinthians? Não é ele que insistiu para ter Alisson no Corinthians, tendo que o André vem jogando muita bola? E aí, torcedor, o Dorival é o maior culpado. Mas, de verdade, os caras falaram até do Lingard, irmão. A imprensa carioca, esses flamenguistas aí que não estão ganhando nada, que mandaram o técnico embora agora, os caras estão falando que o Lingard, não é tudo isso, o cara só fez um gol em Copa. Nossa, quem vê pensa que é um astro. Astro é quem? O Paquetá, né? É o Paquetá que é astro? Será que é ele que é o craque da seleção brasileira, o maior jogador aí financeiramente contratado no futebol brasileiro? Ah, vocês estão de brincadeira, meu irmão. Isso daí é pura inveja, porque o Lingard joga pra caramba. E graças a Deus não vai ter Alisson no Corinthians. Vocês estão com inveja que o Corinthians hoje tem um dos maiores goleiros do Brasil. Hoje o Corinthians tem os dois melhores zagueiros do Brasil, que é o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Mateuzinho, um dos melhores laterais aí que hoje tem no país, junto com o Matheus Bidu. E aí a gente tem um André, que é um dos melhores jogadores do elenco do Corinthians hoje. A gente tem um Breno Bidon, que joga muita bola. A gente tem um Rodrigo Garro voltando. A gente vai ter um Lingard aí do lado de Yuri Alberto, a gente ainda tem Memphis Depay, a gente ainda tem Caio César, a gente ainda tem o menino lá que veio do Fortaleza, que me fugiu até o nome dele agora aqui. O Corinthians, cara, tá montando um baita de um time e a concorrência tá tremendo de medo, essa é a verdade. Cara, como vocês têm inveja do Corinthians? Pra vocês terem ideia como o Corinthians dá tanta audiência, o Campeonato Paulista que o Corinthians perdeu pra ele mesmo, não foi nem pro Novo Horizontino, num jogo que a gente não jogou nada e nem o Novo Horizontino jogou nada, a gente entregou o Campeonato Paulista pros caras irem à final. A final foi quarta-feira e foi um dos piores públicos que teve de audiência na televisão, irmão. Por quê? Porque não tem o Corinthians. Eu mesmo só fui ficar sabendo o resultado na quinta. Então assim, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas vocês não vivem sem o Corinthians. Fale bem ou fale mal, os caras estão falando do Corinthians. E dessa vez eles estão falando do Alisson, que pode processar o Corinthians. Ah, meu, é muita palhaçada, é muita falta de vergonha na cara. É muita falta de assuntos, porque essa semana que não tá tendo futebol, pode ter certeza que todo mundo vai inventar alguma coisa no Corinthians. Todo mundo vai pôr uma crise no Corinthians. Vão explodir uma bomba, bomba lá no Corinthians. Vai vir os que gostam de tomar cafezinho frio, exclusivo Ari Toledo. Ele vai postar, entendeu? Então assim, não acredito em nada disso não, torcedor. Pelo amor de Deus. Tá? Se tiver alguma atualização, se tiver alguma informação, se tiver algo importante do Corinthians, eu trago, eu venho e atualizo vocês. Não importa, eu venho e gravo um vídeo e atualizo vocês. Então não acredite em tudo que vocês vão ler, não acredite em tudo que vocês vão ver, porque nessa semana que não tem futebol, eles vão plantar coisas e notícias falsas no Corinthians, tá bom? Então assim, deixa seu like aí pra ajudar no crescimento do nosso canal, fortalecimento aí da página, se inscreve quem não é inscrito na Voz das Arquibancadas pra vocês não perderem nada do Corinthians, porque, vou falar uma coisa pra vocês,
Essa mídia é muito invejosa. Eu vi o Mauro César criticando o novo jogador do Corinthians. Eu vi o Flávio Prado desdenhando dos jogadores do Corinthians. Mas olha o nível dos caras. É só essa mídia anticorintiana. Porque os caras falam assim, cara, se a gente vai falar do São Paulo numa semana que não tem futebol, não tem audiência. Se a gente for falar do Palmeiras, não vai ter tanta audiência. Se for falar do Santos, então ninguém vai assistir. Então a gente precisa falar alguma coisa do Corinthians. A gente precisa inventar uma notícia, criar uma situação para que todo mundo possa dar o engajamento. Por quê? Porque é a torcida do Corinthians que mais consome tudo, seja televisão, seja internet, seja páginas, seja YouTube, seja Instagram, seja TikTok. Toda a torcida do Corinthians consome. E aí os caras sabem que essas palhaçadas deles vão viralizar. E aí a torcida do Corinthians vai cair matando. E aí os caras ganham a audiência em cima do torcedor corintiano. Por isso que eu falo, não seguem qualquer páginas, não fiquem aí vendo qualquer notícias. Você entendeu? Ontem tinha gente falando pra mim, Edu, o Ronaldo tá lá no Corinthians, lá o Ronaldo vai ser dirigente do Corinthians. Eu falei, mano, se tiver alguma coisa, eu atualizo. Não tinha nada. Então são páginas e mais páginas tentando vender matérias e notícias para poder ter o que falar, porque não tem o que falar do Corinthians. O Corinthians treinou hoje super bem, o Corinthians fez uma puta de uma apresentação legal do anúncio do Lingard, comercial muito bacana, inclusive eu já publiquei, tá aí nas minhas redes sociais para quem quiser ver a apresentação. Então assim, cara, tanta coisa legal que a gente pode falar, os caras pegaram a semana que não tem futebol para tentar esculhambar ou colocar crise no Corinthians. Agora vieram com a do Alisson. Mais cedo tentaram desdenhar do Lingard. Então, ó, de verdade, é desesperador. Mas enfim, torcedor, é isso. Essa é a mais nova informação que a gente tinha para trazer para vocês. Os caras falando que o Alisson quer processar o Corinthians. Deixa seu like aí e não esquece que segunda-feira tem a Voz das Arquibancadas às 22 horas. Comigo, Edu Oliver, Guto Louco do Bando. A gente vai estar atualizando vocês aí desse final de semana do Corinthians. Não tem jogos para o nosso desespero, mas tem muita informação, tem muita coisa legal e a gente vai trazer um programa super bacana para vocês. Para aqueles que ainda não assistiram o programa Voz das Arquibancadas, aqui na minha página, onde está escrito ao vivo, fica lá disponível os nossos programas, então você pode ir lá, dar uma conferida, deixa um like lá também, que é super legal. Tenho certeza que você nunca assistiu, você vai assistir, vai gostar, porque a gente traz um podcast aí recheado de informações, com análise, gols, melhores momentos, entrevista. É um programa esportivo que vale muito a pena você conferir, tá bom? Então essas são as informações de hoje. Um grande abraço a todos, tamo junto, vai Corinthians e bom final de semana. E pelo amor de Deus, não acredite nessas palhaçadas que ficam plantando por aí. Tamo junto.